Olá pessoal, hoje vou falar sobre um assunto muito importante para todos os pais, né? Pais de crianças alérgicas, pais de crianças que não são alérgicas, que é uma situação, né, em que a gente pode salvar a vida do seu filho caso ele venha apresentar uma anafilaxia. Então, o que os pais devem saber para reconhecer essa situação, né? Então, anafilaxia é uma manifestação sistêmica grave de alergia, né? Então, o que faz a criança ter a anafilaxia, né? Então, é uma reação, né, que pode ser desencadeada tanto por alimentos quanto por uso de algumas medicações, ou então o uso de contraste para realizar exame. Então, essa reação grave, né, ela pode ocorrer, né, através da ingestão de alguns tipos de alimentos, né? E quais seriam os alimentos mais envolvidos? Os alimentos mais envolvidos nesse tipo de reação é o leite, é o ovo, né, é o camarão, né, é peixe e o amendoim. Então, são alimentos que podem estar envolvidos, né, nessa reação sistêmica grave, né? Então, quando você fala assim, em uso, por exemplo, do contraste, né, que é feito para realizar alguns tipos de exames, né, geralmente isso é feito, né, em ambiente hospitalar. Então, ele é reconhecido pelo profissional de saúde que está atendendo, né? Então, pode salvar seu filho ali caso venha acontecer essa reação grave de alergia, né? Mas vamos dizer que você tem uma criança em casa que você sabe que tem alergia a alguns alimentos, ou então você está em investigação de alergia, ou então seu filho não tem nenhum problema, mas você se depara com essa situação. Então, você não sabe, não tem uma suspeita de alergia, mas por acaso acontece dele comer algum desses alimentos mais envolvidos que eu falei, ou outro tipo de alimento que pode também dar essa reação grave. Como que você identifica que ele está tendo essa reação grave alérgica, né? Então, é importante a gente entender que a anafilaxia é uma manifestação sistêmica, né? Ou seja, ela engloba vários órgãos da criança, né? E para você reconhecer, é importante eu dizer para você quais são os sintomas que podem acontecer com o seu filho, que você deve pensar que ele está tendo essa anafilaxia, que é essa alergia grave. E quando isso acontecer, é muito importante que você vá para o hospital para que ele seja atendido por um profissional de saúde. Então, devido ao risco grande de morte, né? Então, vamos entender. Já que é uma reação sistêmica, né, que acomete vários órgãos da criança, quais são os sintomas que eu, como pai, devo reconhecer? Então, eu vou utilizar uma linguagem para que a gente consiga entender isso, né, e use na prática, né? Então, o que os pais conseguem perceber, né? Tem crianças, né, na anafilaxia que elas vão apresentar alteração na pele, pode apresentar no intestino, no pulmão, no cérebro e no coração. Pode ser que não aconteça em todos, mas aconteça pelo menos na pele e em algum outro, né? Então, o que é mais fácil dos pais reconhecerem, né? Então, os pais podem reconhecer essa reação, né? Principalmente ali quando pega a pele, né? Quando pega o intestino e o pulmão. As manifestações relacionadas ao coração e ao cérebro é mais difícil às vezes os pais reconhecerem, né? Mas eu vou falar algumas situações que devem fazer vocês pensarem nessa possibilidade. Então, na pele a gente tem uma reação chamada urticária, né? Então, o que seria a urticária? Urticária é uma reação, né, que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem lembrar, né? Provavelmente vocês já devem ter visto. Exemplo, uma pessoa que come camarão, né? E aí ela aparece com as placas vermelhas no corpo logo depois que come, né? Então, é uma lesão que ela é avermelhada em volta e no centro dela é como se estivesse inchado, né? Então isso acontece pelo corpo, pode acontecer pelo rosto, pelo corpo todo, após a ingestão
de algum alimento, né, envolvido, né? Então, eu posso ter essa lesão em pele, eu posso ter o inchaço, né, ali dos lábios, né? Então, pensando no sistema da parte intestinal, alguns sintomas que também você deve observar. Logo após a ingestão do alimento suspeito, a criança evolui com vômitos importantes, né, com inchaço dos lábios. Quando você abre a boquinha da criança, às vezes você vê a língua que também pode estar inchada, pode ver também um inchaço aqui no céu da boca, né, que a gente chama de palato, né? Posso ter como sintoma do intestino dor de barriga, então que você pode ver nessas crianças maiores, né? Nos bebezinhos menores, às vezes eles não sabem definir muito bem, mas as criancinhas maiores, né? Elas sabem dizer que tá com dor, né? Dor abdominal e diarreia, né? Então são situações associadas em que a criança tem manifestação de pele e apresenta alguma dessas manifestações aqui, né? Sugere que ela está em quadro de alergia grave, né? Então, do pulmão, quais são os sintomas, né? O pulmão também é uma situação em que, no caso, a gente refere ali o sistema respiratório como algo mais fácil e mais prático dos pais reconhecerem, né? Então, criancinhas maiores, né? Ou então eles observam, né, que a criança está com tosse, uma tosse irritativa, uma tosse seca, né? A criança está afônica ou disfônica, né? Que muda a voz fica rouca ou voz abafada, né? Você observa também essa sensação de garganta fechando, né? Então, dificuldade de respirar. A criança às vezes apresenta como se estivesse chiando o peito, né? Que a gente chama de broncoespasmo, né? Então, ela acomete também a parte, né, pulmonar. Então, seria essas situações que você observaria com relação, né, ao sistema respiratório. Com relação ao sistema cardíaco, né? Então, tem situações que são mais difíceis você perceber, né? Então, os pais perceberem que está acometendo também. Então, isso geralmente quem percebe, que vê que está tendo essa alteração, é realmente ali o médico, né? Que atende no pronto atendimento. Mas, por exemplo, queixa de dor torácica, né? A criança com o coração mais acelerado, né? A criança fica às vezes ruborizada, né? Então com o rostinho mais vermelho, às vezes tem desmaio, né? Então são situações em que está acometendo o coração. E aí a alteração que pode ser vista no nível médico é a questão da pressão, que vai ter uma queda da pressão da criança, né? E vai ter o coração mais acelerado, que é observado lá pelo médico. Com relação ao cérebro, né, o que os pais podem observar? Criança mais sonolenta, pode ter crise convulsiva, pode ter também a queixa de dor de cabeça nas crianças maiores. Então, a gente observa que é uma reação que acomete várias coisas do corpo da criança. Então, aqui são sintomas que sugerem bastante quando acontecem após a ingestão de algum alimento envolvido ou também algum remédio, né, tipo anti-inflamatório, né, eles podem também causar antibióticos, né, então é uma situação em que se você observar que ocorreu essa alteração em pele e alguma alteração associada dessa daqui, você deve correr imediatamente ao pronto atendimento, né, para que seja identificado essa condição gravíssima em que precisa ser tratada para que não leve à morte. Então, é muito importante saber isso, tanto para as mães que não têm crianças com alergia, né, e para aquelas que têm alergia sabidamente, né. E outra situação importante de eu dizer é que crianças que têm alergia alimentar, né, elas podem desencadear uma reação grave dessa forma. Então, na hora de oferecer comida para a criança, sempre pergunte para a mãe, né, se a criança pode comer, né? Então, você traz um risco muito alto, né, para a criança quando você oferece alimentos sem saber se ela tem alergia alimentar. Então, diante de situação como essa, espero que você tenha compreendido como reconhecer e a importância de se levar ao pronto-socorro.